Oi gente, tudo bem? Aqui é Edgar Matsuki, editor do Boatos.org. Estou aqui para falar para vocês sobre mais uma lista de boatos que desmentimos em vídeo. Hoje é aquela pauta especial. Nós vamos falar sobre 11 fake news relacionadas a acusações contra a China. Olha, desde quando começou a pandemia da Covid-19, a China tem sido um dos nomes mais citados nas fake news na internet. Teve acusação de tudo que é tipo. Inclusive, e não está nessa lista porque não gravamos nenhum vídeo a respeito, de que a China seria a criadora do Covid-19 laboratório para acabar com os outros países. Bem, o que tem na nossa lista são outras acusações. E a primeira delas aponta que a China enviou vespas assassinas para matar pessoas nos Estados Unidos. Confere o nosso desmentido aí. Então, um vídeo de uma vespa matando um rato de porte pequeno em menos de um minuto está circulando na internet, junto com a informação de que ela seria uma vespa assassina chinesa que teria chegado aos Estados Unidos depois de ter sido criada em laboratório, na China, claro, e que seria um plano de dominação mundial. Essa história surgiu de uma notícia real que aponta que no final do ano passado, duas vespas mandarinas, que são consideradas, entre aspas, assassinas por conseguirem matar e acabarem com o comércio de abelhas em pouco tempo e ter um veneno capaz de matar ser humano, mas não significa que elas saem matando as pessoas, foram encontradas nos Estados Unidos. Isso é a única coisa real na história, o resto é tudo exagero. Primeiro, a vespa do vídeo não é uma vespa mandarina ou vespa assassina, se você preferir chamar. Segundo, elas não foram criadas em laboratórios, elas existem desde o século XIX. E terceiro, essa história que a China criou em laboratório, não sei o que, para dominar o mundo, é um papo que a gente tem desmentido desde o surgimento do coronavírus. Ainda nessa acusação de que a China quer matar pessoas nos Estados Unidos e em outros países, também tem a acusação, que não procede, de que a China estaria enviando sementes envenenadas para matar a população mundial. Nós desmentimos em vídeo, você pode conferir agora. Depois surgiram notícias reais de que pessoas nos Estados Unidos estariam recebendo, abre aspas, sementes misteriosas da China, fecha aspas, começaram a circular na internet mensagens que apontam que as tais sementes estariam envenenadas e fariam parte de um grande plano de dominação mundial para matar as pessoas em países como Estados Unidos, Brasil, Japão, etc, etc, etc. A história circulou muito na internet, principalmente canais de teoria da conspiração, e tem, de certa forma, um fundo de verdade, afinal foram enviadas sementes da China para outros países. Porém, não é verdade que as sementes estão envenenadas ou que fazem parte de um plano para matar a população mundial. Para além do elementar, as características das mensagens que estão circulando na internet falam sobre o tal envenenamento das sementes chinesas e o fato da China, desde o início da Covid-19, ser uma das principais acusadas em boatos na internet, não há nenhuma prova de que as sementes enviadas pela China estão envenenadas. Ao contrário disso, após investigações, a polícia dos Estados Unidos apontou que se trata de algo muito mais simples do que matar toda a população mundial. Trata-se, na realidade, de um brushing scan. O que seria isso? Uma técnica também chamada em português de varrimento. O que acontece? Vendedores de sementes estariam enviando os produtos sem serem solicitados para outros países para gerar um grande número de vendas e também reviews, avaliações positivas dos seus produtos. Ou seja, o sujeito envia um produto muito barato sem a pessoa ser autorizada e no local da venda coloca uma avaliação positiva. Eles fazem isso para bombar o produto em sites de venda como, por exemplo, o da Amazon. A própria polícia dos Estados Unidos não recomendou que fossem plantadas as tais sementes, afinal são espécies de outros países, as espécies exóticas que poderiam atrapalhar as espécies locais, mas não apontou que havia veneno nas sementes. Outra acusação falsa de genocídio relacionada à China começou a circular lá no início da pandemia. Nele, uma mulher falava que a China estaria envenenando as melancias do Brasil com Covid-19, estaria contaminando as melancias do Brasil com Covid-19 para matar a nossa população. Nós também desmentimos esse boato e você pode conferir no vídeo a seguir. Então, um áudio gigantesco com quase 10 minutos de uma mulher aponta que chineses estão contaminando as melancias no Brasil para fazer as pessoas contraírem coronavírus. Além disso, a mulher fala outras coisas, de que as vacinas não devem ser tomadas, não se deve usar máscara e outros absurdos. É claro que esse áudio não deve ser levado a sério e a informação não procede. Para começar, tem o fator absurdo do próprio áudio. Como é que seria uma logística de se contaminar todas as melancias do Brasil? O Brasil produz milhões de toneladas por ano.
seria impossível fazer isso, ou mais impossível ainda, fazer isso sem ser notado. Também tentamos procurar qualquer tese em fontes confiáveis que corroborasse com a fala da mulher e nada encontramos. A tal história surgiu mesmo da cabeça dela e foi direto para o WhatsApp. Nem só de acusações de genocídios mundiais viveram as fake news relacionadas à China. Também teve uma mensagem que na realidade era uma junção de duas mensagens, um boato que a gente já desmentiu e a distorção de uma reportagem real, que apontava que hackers chineses teriam tentado hackear 15 bilhões de vezes o Brasil, as pessoas do Brasil. Nós também desmentimos esse boato, você pode conferir os detalhes agora. Tem circulado na internet um mix de dois textos. Na primeira parte, é dito que o Brasil sofreu 15 bilhões de ataques de hackers nos últimos 3 meses. Na segunda parte, há um alerta sobre os hackers chineses que estariam tentando infectar as contas de WhatsApp por meio de GIFs de bom dia, aquelas mensagens de bom dia que sua mãe, sua tia, seu tio, seja lá quem for, gosta de enviar e gosta de ser respondido. Sempre responda, viu? Pois é, apesar dos pesares, os textos são completamente desconexos e eles não procedem. Metade da informação é desatualizada, a outra metade é falsa mesmo. Vamos falar da informação falsa primeiro. Não é verdade que hackers chineses estão infectando os GIFs de bom dia no WhatsApp. Na realidade, trata-se de um boato velho e já desmentido no boatos.org em algumas oportunidades. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal do YouTube que fala mais detalhes a respeito do assunto. Mas basicamente não tem como vírus ser enviados por arquivos de imagem no aplicativo. A não ser que a pessoa tivesse colocado um link, mas independentemente disso, não há nenhuma prova que hackers chineses estão por trás disso. A segunda parte, que é desatualizada, é o número de 15 bilhões. Além de não ser 15 bilhões por ataques de hackers chineses, e sim 15 bilhões por ataques em geral, o número era referente ao primeiro trimestre do ano de 2019. Na realidade, no ano de 2020, nós temos lá o número certinho no bots.org, diminuiu muito a quantidade de ataques a celulares e computadores no Brasil. Boa parte dos boatos relacionados à China foram de compras em massa se aproveitando da Covid-19. Teve um que, claro, não procede, que aponta que a China comprou a Argentina e implantou o comunismo no país. Dá uma conferida no nosso desmentido. Desde quando Alberto Fernandes assumiu o governo da Argentina e posteriormente a Argentina decretou lockdown na pandemia da Covid-19, começaram a circular na internet mensagens que apontavam que a Argentina não existia mais, que tinha virado China, que tinha implantado o comunismo no país, e para reforçar isso, diversas histórias surgiram na internet. Teve história de gente que estava comprando ovo, fazendo fila para comprar ovo, com limitação de compras. Tinha história falando que bancos haviam sido fechados no país. Tinha gente falando que o governo bloqueou todas as contas bancárias. Tinha histórias sobre protestos na rua. Então, na realidade, todas essas histórias são falsas, assim como a tese que aponta que a Argentina implantou o comunismo. É claro que há diferenças de abordagens e formas de governo entre, por exemplo, o que se faz na Argentina e o que se faz no Brasil, mas isso são correntes políticas. Agora, falar que o comunismo foi implantado e falar de todas as restrições que circularam na internet é muito exagero. Ainda falando nesses boatos de grandes compras da China, tinha uma história lá de 2018, que voltou a circular em 2020, que apontava que a China era dona das águas brasileiras e quem tinha cedido as águas brasileiras teria sido Dilma Rousseff. Nós também desmentimos esse boato em vídeo e você pode conferir agora. Então, acompanhado de um vídeo de um barco brasileiro sendo atacado por um barco chinês, uma mensagem aponta que Dilma deu o oceano brasileiro para os chineses, que os chineses seriam os donos do mar brasileiro. Então, essa informação causou muito furor na internet, mas não procede. Apesar de fato ter ocorrido um ataque de um barco chinês a um barco brasileiro lá em setembro de 2018, a informação que aponta que Dilma deu as águas brasileiras para a China não procede. Na realidade, o incidente que ocorreu por causa de uma disputa pela pesca de atum ocorreu em águas internacionais, não foi dentro do território brasileiro, ocorreu a 180 km depois de Fernando de Noronha e aí já era um local que não pertencia ao Brasil. Inclusive, na época nós tentamos buscar tanto por declarações da China de que o Brasil teria cedido o mar para o país asiático,
ou qualquer documento que provasse a cessão, e como era de se imaginar, nada encontramos a respeito. Olha, se teve boato que falou que a China comprou o mar do Brasil e comprou a Argentina, é claro que ia ter boatos relacionados a empresas, e aí o que não faltaram foram empresas que teriam sido vendidas à China durante a pandemia. Teve citação a Globo, a Band, a Sabesp e outras. Nós temos um vídeo especial, uma compilação das principais notícias relacionadas a grandes compras de empresas por parte da China que nunca aconteceram. Confere ele agora. Então, gente, se vocês virem algum texto falando que a China comprou a empresa X, a empresa Y, a empresa Z, olha, a gente já viu história falando que a China comprou a TV Bandeirantes, comprou a TV Globo, comprou a Pirelli, comprou outras empresas, tudo durante a pandemia do coronavírus. Olha, desconfie da informação. Primeiro, porque esse não é o melhor momento para fazer aquisições grandes de empresas, afinal o mercado mundial está todo parado. Segundo, que de acordo com as nossas checagens, invariavelmente essas histórias são falsas. Em alguns casos não teve a compra, como por exemplo de uma empresa cooperativa do Paraná, da Bandeirantes, que na realidade é um contrato de parceria, da Globo, que também é um contrato de parceria. Em alguns casos a aquisição foi antiga, tem um caso até que é da Azul, que de fato um grupo chinês comprou uma porcentagem da empresa, mas depois vendeu. Em outros casos, de fato, grupos chineses compraram partes da empresa, como da Pirelli, por exemplo, da Syngenta, mas isso foi muito antes da pandemia do coronavírus. Ainda falando em dominação chinesa no Brasil, circulou uma informação que a China teria um grande aliado para a espionagem no Brasil, seria João Dória, ou seja, nesse boato, não só a China era acusada, como o governador de São Paulo também. Nós também fizemos um desmentido de vídeo, que você pode conferir a partir desse instante. Pois é, tem circulado, principalmente em grupos bolsonaristas no WhatsApp, uma mensagem que aponta que Bolsonaro deve mandar prender Dória por espionagem e que Dória estaria planejando trazer 800 empresários chineses ao Brasil nos próximos dias em plena pandemia da Covid-19. A informação não procede, a informação é falsa. A mensagem, assim como muitos boatos que circulam na internet, tem algumas características como ser vaga, alarmista, extremamente alarmista, ter erros de português e não estar em nenhuma fonte confiável. Ao buscar sobre a tal fala de Bolsonaro que ele teria ido mandar prender Dória, não achamos nada. E ao procurar pela tal visita dos 800 empresários chineses, o que seria uma insanidade, porque o Brasil está no pico da pandemia da Covid-19, no centro da pandemia da Covid-19, e estrangeiros têm sim certo receio de vir para cá, não encontramos nada. O máximo que achamos foi um planejamento de Dória para depois do fim da pandemia ir à China com alguns empresários paulistas, mas não o contrário. Por sinal, o número de empresários paulistas é bem menor, seria cerca de 30 mais ou menos, e não 800 empresários chineses. Olha, a lista, como vocês podem ver, é gigantesca. Também teve uma acusação que não recaiu só em cima da China, essa acusação recaiu falsamente também em cima do Japão, de que eles estariam enviando máscaras contaminadas com Covid-19 para infectar a população brasileira. É claro que a informação não fazia nenhum sentido, nós também desmentimos nesse vídeo. Então, tem circulado muitos áudios no WhatsApp, muitos textos soltos em redes sociais que falam que máscaras vindas da China ou vindas do Japão, ou mesmo outros tipos de máscara, estão contaminadas com coronavírus, que você não deveria utilizar essas máscaras. Essa informação, além de falsa e absurda, e se vocês quiserem saber mais detalhes podem ver lá no boatos.org, ela é um atentado à segurança, porque a máscara é uma das formas de nos proteger do próprio vírus, do coronavírus. Então é isso, se você vir uma mensagem como essa, desconfie, dê uma buscada no Google para ver se a informação procede. Nos dois casos que vimos, máscaras vindas do Japão e máscaras vindas da China que circularam por meio de áudios no WhatsApp, a informação se mostrou falsa. Para terminar, 2 boatos de uma vez. É claro que um dos boatos mais recorrentes durante a pandemia da Covid-19 era o que apontava que as vacinas chinesas não funcionavam. Tanto que nós tivemos que desmentir 2 boatos do gênero. Num, falava-se que a vacina chinesa teria um microchip para monitorar as pessoas. No outro, falava que, porque Dória pegou a Covid-19 e teoricamente teria tomado a vacina chinesa, a vacina da China não funcionava. Confere os 2 boatos a partir desse instante. Já por algumas vezes tivemos que falar sobre essa tal tese de que a China iria colocar chips para monitorar as pessoas, chips na vacina da Covid-19.
Muita gente compartilhou a informação, chegou a acreditar na informação, mas ela não procede. A primeira das histórias que apareceu surgiu em um site que sempre divulga notícias falsas, ou seja, uma página de fake news. A segunda versão da história utiliza até uma suposta foto que seria do tal chip que seria implantado nas pessoas, que na realidade não se trata de um chip, é um capacitor da empresa Kyocera, que em 2017 foi considerado o menor capacitor do mundo e não tem nada a ver com monitoramento de pessoas. A terceira versão da história dá até uma sigla para Covid-19, particularmente foi a minha versão favorita da história. A sigla Covid-19 significaria Certificado de Identificação de Vacina com Inteligência Artificial. Olha, a história é tão sem pé nem cabeça que essa sigla nem daria Covid-19, daria Civia. Desde quando o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que está com coronavírus, contraiu a Covid-19, começou a circular na internet imagens de Dória tomando a vacina e mensagens falando que ele teria tomado a Sinovac, a vacina chinesa contra a Covid-19 que está sendo testada em São Paulo. Essa informação não procede. Na realidade, a vacina que Dória está tomando na imagem que está sendo compartilhada online é a da vacina contra a influenza, contra a gripe comum. Ele tomou a vacina em março desse ano, inclusive publicou em suas redes sociais. Não é a primeira vez que essa mesma imagem é utilizada em um boato. Nós já desmentimos uma história que apontava que Dória teria tomado a vacina, só que a motivação é que ele estaria sem máscara. De fato, quando ele tomou a vacina contra a gripe, ele estava sem máscara, mas ele não tomou a vacina contra a Covid-19. Vale lembrar que a vacina contra a Covid-19 está sendo testada apenas em profissionais de saúde, em São Paulo. Então, Dória não tomou a vacina. Até fiquei cansado com uma lista tão grande quanto essa. Mas, se você quiser saber mais detalhes a respeito sobre todos esses boatos, você pode ou assistir os vídeos completos ou assistir os textos do boatos.org relacionados a esses desmentidos que nós colocamos aqui na descrição desse vídeo. Por enquanto é isso, gente. Valeu e até a próxima.